Jesus nos auxilie para que a gente possa, durante esse tempo de estudo, falar e pensar em coisas que nos ajudem a evoluir, né? Afinal de contas, ninguém vem de férias para o planeta, então a gente precisa estar sempre cuidando dessa parte. Pois bem, igualdade de direitos de homens e mulheres, olha só, o tema é bem provocante, né? Afinal de contas, vira e mexe, está o pessoal discutindo aí, o feminismo vai a toda, não é isso? Então a gente fica às vezes naquele lugar meio complicado, até porque boa parte do que foi escrito para a doutrina foi escrito antes de ter esses questionamentos todos. Não é? Então a gente às vezes lê alguns textos assim, nossa, mas isso aqui está do machismo só, né? Ou mesmo em outros aspectos, né? Já vi gente, né, dizendo que Kardec era racista. Falei, nossa senhora, de onde foi que tiraram isso? E você vai ver no discurso, entende do que eles estão falando, porque ele vai falar, no fim das contas, associar as raças negras às civilizações menos evoluídas. Então, no fim das contas, tem gente que... Pensei que era o meu até, por isso que eu já saio catando, sabe como é que é? De vez em quando o Google começa a conversar com a gente, quando a gente não espera, né? Eles ainda estão assim. Um dia desse eu estava rindo de uma notícia que o assistente pessoal da Amazon, o Alexa, estava rindo das pessoas. Olha que engraçado, né? As pessoas estavam lá cozinhando e ele começava a rir sozinho. Um riso de criança. Provavelmente que todo mundo acha bonitinho criança rindo, ele começou a deduzir que se risse era engraçado. Mas as pessoas ficaram ofendidas pela máquina. Muito estranho. Mas vamos lá. É bom porque eu já começo a pegar o mote inicial. Eu puxo sempre, né, para a área muito mais científica, porque é o meu viés. Eu gosto dessa área, eu gosto de fazer justamente a aproximação dessas coisas, porque a gente é danado para construir um conhecimento muito fracionário na cabeça. A gente, não, o que eu conheço de doutrina espírita fica para cá, o que eu conheço de ciência fica para lá, e não se mistura, porque num canto a gente não fala e no outro de uma coisa, e no outro a gente não fala da outra coisa, né? E é complicado isso, porque não são dois conhecimentos, é um só. Se eu entendo aquilo como, de alguma forma, um caminho em direção à verdade, eu preciso costurar esse raciocínio e pensar a respeito. Então, uma das primeiras coisas já que pega é a questão do orgulho. Por isso que eu brinquei já, falando do Alexa rindo e as pessoas ficando ofendidas com uma máquina, né? Em vez de reclamar só, olha só, o seu algoritmo não está certo, o pessoal reclama que a máquina está zombando de mim. Como se a máquina fizesse isso, né? Mas, pois bem, é o nosso orgulho. O nosso orgulho é um desastre, não é? A gente é danado com orgulho. Um deles é assim, a gente está no iniciozinho de um processo evolutivo. Agora, há pouquinho, né? Menos de 10 mil anos, o planeta era um planeta primitivo. E a gente estava aqui disputando pela sobrevivência. Cada dia era o mesmo dia, eu tinha que correr atrás e exercitar a inteligência para conseguir colher e achar as coisas necessárias à minha sobrevivência. Ninguém falava de fim de semana na época, né? Sábado e domingo vamos descansar. Não, não tinha isso, né? Que dia é hoje? Não tem isso. Era todo dia, era o mesmo dia, né? E isso vira e mexe, atravessa a gente fica achando, caramba, eu estou vivendo todo dia o mesmo dia, né? Tem um monte de filme que brinca com essa história de todo dia o mesmo dia. Nos mundos primitivos é isso, todo dia o mesmo dia. Todo dia o objetivo é eu conseguir acabar o dia, pelo menos do mesmo jeito que eu comecei, né? Sem nenhum predador ter me pego, sem eu ter morrido de fome, sem eu ter sofrido alguma coisa com o planeta, todo dia o mesmo dia. E foi agora há pouco, não é? Há bem pouquinho a gente vivia exatamente essa realidade. Então, quando a gente pensa, a gente aqui falando, filosofando sobre a evolução, etc., fica com um cara assim de você chegar, por exemplo, numa turma de jardim de infância, sentar, afinal de contas são todas crianças, e discutir neuropsicologia, né? Vamos lá, como é que vocês estão se desenvolvendo? Como é que vocês capturam os conceitos? Como é que vocês se desenvolvem? É mais ou menos isso. Para a gente já quebrar o orgulho, qualquer coisa que a gente esteja falando sobre ciência, a gente sabe que daqui a 100 anos a gente vai estar olhando para trás e rindo disso, né? Porque a ciência tem uma certeza, ela está errada. Ela sabe que o conhecimento é crescente e sempre, sempre vai se descobrir mais coisas. Então, essa já é uma primeira coisa para a gente quebrar o orgulho. Não tem nada que vá ficar permanente
por muito tempo. Nós somos espíritos em evolução, então se eu acredito em algo agora, provavelmente ele vai ir mudando à medida que eu vá evoluindo, não é? A gente já acreditou que o trovão era Deus, que a chuva era Deus, que o sol era Deus. Hoje em dia a gente entende muito bem que não é isso, ninguém confunde sol com Deus ou trovão com Deus, né? Mas vira e mexe a gente ainda pega alguém dizendo assim, meu Deus, faz eu passar na prova. Não adianta, estuda, meu amigo, estuda que só rezar não resolve isso, né? Ou então a gente muitas vezes pega e atribui a Deus algumas coisas que não são isso. Se a gente for ler Causas Atuais das Aflições, a gente fica craque nisso, né? Tem um monte de coisas que acontecem por nossa imprevidência. E depois a gente já viu, estou sendo punido por coisas que eu fiz. Não, não, isso foi só o que você está fazendo agora. Não está resolvendo nada do passado. Pois bem, então a gente é assim, crianças no jardim de infância, ainda discutindo sobre coisas tão grandes como a criação do universo, como Deus, como a nossa própria criação. Kardec escuta isso. Sobre o início dos tempos, nenhum espírito poderá falar, porque no início dos tempos nós não tínhamos consciência ainda para entender do assunto. Então, quando qualquer espírito está falando sobre o início da evolução, ele está falando em teoria, de acordo com o conhecimento que ele tem e que nós temos. Porque alguns conhecimentos, quando eles nos falam, a gente diz, não, isso não pode estar certo. Né? Se não encaixar com a maioria, a gente rejeita, como Kardec bem propõe. Então, de cara, a gente tem que começar a pensar isso. Somos crianças aprendendo ainda as coisas, bem no iniciozinho da evolução. Nosso planeta é um dos mais novinhos, né? E bem novinhos mesmo. Provavelmente por isso a gente ainda não encontrou nenhum colega aí por perto de casa, sabe? A gente ainda está bem restrito aqui no quintal de casa, a gente ainda não encontrou nenhuma outra espécie vinda de outro planeta, não é? Afinal de contas, a gente sempre fala de Capela e esquece que Capela está só a bagatela de 50 anos-luz da Terra. 50 anos-luz. É coisa pra caramba. A gente pega alguma coisa que viaja na velocidade da luz, que é o máximo que alguma coisa material pode viajar, e vai viajar 50 anos para chegar aqui, né? A gente ainda tem dificuldade de pensar nessas distâncias. Então, continuando ainda. Quando o planeta foi formado aqui, a gente começou, quando os espíritos crísticos começaram a formação dele, a vida começou, ela começa com seres unicelulares, né? Que são muito eficazes, até hoje a gente briga com eles, né? Você chega lá no supermercado e tem normalmente um setor inteiro, que é de material de limpeza, destinado a brigar com bactérias, né? Então a gente compra álcool, desinfetante, detergente, não sei o quê, para tentar manter mais ou menos as coisas livres das bactérias, não é? Porque elas são terríveis, elas são tremendamente eficazes em se reproduzir. A gente faz um cortinho, se não cuidar dele, daqui a pouco ele está infeccionado. Não é assim? Pois bem, as bactérias inventaram uma coisa que tem a ver com o tema de hoje. Vão dizer, ih, esse cara ficou maluco. Vão garantir. As bactérias inventaram sexo. Que engraçado pensar nisso, né? O que é o sexo? A gente fala sempre e já pensa logo no final da coisa. Né? Mas lá no início, para que é que existe o sexo? O sexo existe para garantir a diversidade dos indivíduos. Ok? Se eu tenho uma colônia de bactérias, todas com o mesmo DNA, todas iguaizinhas umas às outras, se ocorrer uma doença, sim, porque bactérias têm doença também, né? Os vírus chegam lá e atacam as bactérias. Se ocorrer uma doença que ataque uma daquelas bactérias, todas desaparecerão, porque o vírus vai passar de uma para outra, como uma epidemia, e simplesmente acabaria com aquela bactéria. Isso é uma técnica, inclusive, que o pessoal usa para combater bactérias. Você procura um vírus que ataque aquela bactéria, que é um bacteriófago, e aí você ataca ela. As bactérias resolveram esse problema. Olha só, como é que elas fazem? Elas chegam juntinho uma da outra, estendem um canal de uma para outra e trocam um pedaço de DNA. Toma um pedaço do meu DNA e me dá um pedaço do seu DNA. E depois se separam. Resultado, as duas passaram a ter um DNA diferente uma da outra. Um pouquinho diferente, porque não dá para trocar muito DNA uma com a outra. Um pouquinho diferente, mas esse pouquinho é suficiente para que, se alguma doença aconteça, em vez de morrer 100% daquelas bactérias,
morrem 99,9%. O 0,1% que sobra é suficiente para fazer a população em umas 3 gerações. Tum, 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 pronto, a população está refeita. A gente ainda padece desse mal, né? Insetos ainda usam o mesmo mecanismo até hoje, né? A gente inventa um inseticida que acabe com todas as baratas que a gente conhece, sobra um restinho de barata que em 3 gerações já está lá, já refez de novo e está tudo infestado. O único jeito de contê-las é manter as coisas longe do alcance delas, né? Porque se você deixar as coisas à vontade, daqui a pouco tem muita barata. O sexo garante a diversidade dos indivíduos, assim como nós. Nenhum corpo humano é igual ao do outro. Cada um tem um DNA exclusivo, porque é um eterno embaralhar. Cada vez que um papai e mamãe resolvem fazer um filhinho, você embaralha as cartas de novo, distribui e pronto. Criou um indivíduo diferente. Um pouquinho parecido com o papai, um pouquinho parecido com a mamãe, mas com uma mistura entre os dois que garante uma diversidade. Sexo é para garantir diversidade. E foi um sucesso evolutivo, não foi? As bactérias estão aí para provar, as plantas estão aí para provar, né? Porque as plantas também seguiram o dimorfismo sexual. Aí o que vai ocorrendo? À medida que vai ficando mais evoluído, você tem que ter estruturas específicas para isso, né? A gente vai criando estruturas específicas para isso. Algumas a gente usa até hoje para expressar, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente vai lá e dá uma flor, não é? A flor é justamente um aprimoramento das plantas para usar os insetos como vetores para levar seus gametas de um lado para outro e promover uma maior mistura disso, né? Então a abelhinha vai lá, entra numa flor, sai com pólen nas costas, quando ela pousa na outra flor, ela poliniza outra planta, e aí garantiu a mistura, né, daqueles 2 genomas e vai produzindo diferenças enormes. É essa diversidade que permitiu a riqueza de seres que tem no nosso planeta. Percebe que eu não estou falando de gente, né? Ainda estamos falando só de princípios inteligentes, porque animais ainda desse tipo não são sequer individualidades. Até a ciência concorda com isso. Abelhas, formigas, é provável, eles consideram hoje que o indivíduo é a colmeia e não aquela abelha. Que a colmeia é um indivíduo que tem funções distribuídas entre a abelha. Olha que coisa engraçada, né? Então, voltando lá, garantiu a diversidade de corpos que tem no planeta. Olha que beleza, solução ótima, né? Com o tempo isso foi se especializando e começou a surgir um dimorfismo sexual, né? Então, já que existe uma especialidade, você pega e prepara metade dos corpos para uma coisa e metade dos corpos para outra coisa. Metade dos corpos para produzir gametas mais móveis e metade dos corpos para cuidar mais da reprodução. E assim vai fazendo essa divisão. Você olha para o seu peixinho, você vai preencher seu aquário, alguns já têm, né? Você vai preencher seu aquário e você não olha para o peixe e diz, esse é fêmea, aquele é macho. Os 2 são iguais, né? São exatamente iguais, apesar de eles já terem um dimorfismo sexual. Da mesma forma vai ocorrer com vários répteis. Você não vai olhar para aquela lagartixa, aquela ali é macho, aquela é fêmea. São iguaizinhas, mas elas têm função separada. De novo, vou frisar uma coisa que já está no próprio Livro dos Espíritos. Elas têm função diferente. Uma produz óvulos, outra produz esperma. Gametas diferentes com função diferente. Especialmente porque um deles garante muito mais reserva nutriente para o ser que vai ser criado, o ovo, e o outro garante muito mais diversidade de formas. Não é assim? Então, muito antes até de já existir homem e mulher ou formas diferentes, isso já ocorria no planeta. Mas o princípio inteligente evolui também. Na verdade, é a evolução dele que faz com que as formas se aprimorem cada vez mais. E olha que eu ainda não estou falando de nenhum indivíduo. O princípio inteligente está evoluindo, não é? Então, aquela lagartixa, quando desencarna, se a gente pode brincar assim, ela é só um princípio, ela se funde a um todo e vai animar um outro ovo de lagartixa, como princípio. Só que os animais vão evoluindo cada vez mais. E chega uma etapa interessante em que eles não dão conta mais com o seu programa genético de resolver o mundo. O mundo deles começa a ficar tão complexo, e né? A gente tem alguns casos que são realmente assim, espantosos.
As borboletas monarcas, por exemplo, fazem uma migração que dura 4 gerações. Então ela sai daqui e a tataraneta dela chega lá nos Estados Unidos, no México, na verdade. Aí depois ela pega e volta pelo mesmo caminho. São 4 gerações de ida e 4 de volta. Impressionante, né? Como é que aquela dali sabe que é a vez dela de seguir adiante ou de voltar, né? Mas elas sabem. Está inscrito no código genético. São máquinas bem aprimoradas para fazer isso. Mas chega um ponto que isso não dá mais conta das coisas. A gente tem vários seres que são assim, um sistema nervoso muito sutil, né? Águas vivas andam em cardumes. Como anda em cardume se uma nem sabe que a outra existe? Né? Não tem consciência, não tem sequer percepção. Elas só seguem a mesma coisa, salinidade, temperatura, então o resultado é que elas andam em bando. Simplesmente porque estão atrás da mesma coisa. Então todas vão para lá e todas vêm para cá. Elas não percebem a existência do outro, não tem essa troca. Mas formam bandos, formam cardumes, para ser mais exato. Então, voltando lá, a realidade vai ficando cada vez mais complexa, mais complexa, mais complexa, e aí é preciso começar a usar a inteligência para resolver o problema. Ah, mas você não disse que era só princípio? Não. Quando começa a ter aprendizado nas coisas, a gente já está falando de indivíduos. Aquele princípio inteligente se individualizou, porque aquilo que ele vai aprender, a evolução que ele vai conseguir é dele, não é mais do grupo, é dele. Então, quando começa a ter animais que têm aprendizado, e é sempre importante a gente pensar que os animais aqui da Terra, os corpos vêm um do outro, mas os princípios que os animam, não. Eles podem estar saltos de já ter vindo de outros planetas, ok? Animais também vão migrando de planeta em planeta enquanto evoluem. Pois bem, então, à medida que a realidade vai ficando complexa, você começa a ter indivíduos ali. Por que a gente não vai dizer que é um espírito? Por uma coisa que vai ser caracterizada no homem. O que difere a espécie hominal de qualquer outra? Quando a gente chega na fase hominal, quando eu desencarno, apesar do corpo silenciar todos os neurônios, eu ainda viro e digo, mas eu estou aqui. Eu me tomo como objeto da minha própria inteligência. Eu começo a dizer, eu existo. Mesmo que eu não esteja escutando mais nada do corpo, eu existo. Eu estou aqui. E quando eu digo eu estou aqui, adivinha o que acontece quando eu desencarno? Eu acordo. Quando antes não ocorria isso. Animais que ainda não têm espírito, não vão simplesmente ter vida na erraticidade, para desespero do pessoal que adoraria ter o seu cachorrinho do lado na erraticidade. Não terão vida na erraticidade, porque ele não tem consciência. Ele não se toma como objeto de si mesmo. Alguns animais na Terra já começam a dar sinais disso. Né? Por exemplo, o pessoal faz essas experiências, coisas que só americano tem dinheiro para fazer. Né? Botar uma folha na cabeça de um gorila que olha para o espelho e reconhece e tira a folha da cabeça dele. Então ele percebe que ele existe, que ele é uma entidade e que aquilo é um reflexo dele, que a folha está na cabeça dele. Percebe que é uma dificuldade esse raciocínio já, né? Eu me reconheço como um e aquilo que eu estou vendo é o reflexo de mim mesmo, apesar de eu nunca ter visto um reflexo. E vou lá e tiro a folha da minha cabeça. Eu não tento tirar a folha do espelho. Gatinhos às vezes fazem isso, né? Olham para o espelho e depois vão olhar atrás para ver se tem alguma coisa. Não fizeram essa brincadeira? Maldade com eles, mas podem fazer, que engraçado. Eles ainda não reconhecem a si mesmo no espelho. Então eles olham para o espelho, às vezes ficam até brigando com o próprio espelho, depois vão olhar atrás para ver onde foi parar aquele gato que estava ali brigando consigo mesmo, né? Quando a gente se toma como objeto, eu tenho que tomar cuidado com esse termo, eu gosto muito, eu vou demais. Quando a gente se toma como objeto, a gente passa a ter vida na erraticidade. E aí, a gente entrou no estado da humanidade. Porque a gente tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça? Não, não é isso. A gente entrou no estado da humanidade porque a gente passa a pensar sobre si mesmo. E à medida que eu passo a pensar sobre mim mesmo, eu me transformo num projeto de vida. Eu fico lançado no futuro e digo assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer tal coisa porque o resultado será tal coisa. E eu passo a ter um projeto, um plano. Eu passo a estar responsável pelo que eu desejo fazer. E quando eu sou responsável por alguma coisa, adivinha o que acontece? Eu marco meu próprio perispírito por aquele ato de vontade.
Então, quando eu digo, eu vou ajudar, né, aquele outro da minha tribo porque ele precisa, eu marco meu perispírito, dizendo que eu tenho, né, uma sensação de solidariedade por ele. Da mesma forma como eu faço o oposto, eu também marco meu perispírito, dizendo que se eu resolvo fazer um plano para prejudicar alguém, dizendo que eu tenho aquilo. E isso começa a dar razão às leis de causa e efeito. Podem ficar tranquilo que o leão lá na savana, quando resolve jantar e derruba uma gazela para comer, ele não vai estar sob as leis de causa e efeito. Aquilo é mesmo vai ter o mesmo peso que a gente quando come um ovo no café da manhã. Talvez não quando come um bife, porque a gente já sabe como o bife é feito, né? Apesar de muita gente achar que ele nasce na árvore, a gente já sabe como o bife é feito, né? Então a gente já tem alguma punição por estar usando carne como alimento, mas tudo bem, é pouca, né? A gente ainda tem pouca consciência disso, mas a gente já tem. Voltando lá. Quando os espíritos chegam nessa etapa, eles são conduzidos a um planeta primitivo de novo, para habitar corpos feitos para esses espíritos. Tiveram várias experiências. Sabe quantas espécies humanas existiram nesse planeta? Conhecidas hoje em dia, 11. Foram 11 tipos de humanos que surgiram. A gente sempre acha que só tem um tipo de homem, né? Não, foram 11. E elas coabitaram durante um bom tempo. Inclusive, não é nem a nossa a que é mais longeva, né? O Homo erectus passou mais de 3 milhões de anos no planeta, né? Mais longevo do que a nossa, por enquanto. E a gente já está ameaçando se destruir, né? Mas, por enquanto, ainda vai indo bem. Quem sabe a gente ganha dele. Então, vinha sendo feito todo um laboratório espiritual para a produção de um corpo que pudesse acolher aquelas consciências que estavam começando a despertar. E assim nós viemos para o planeta. Nós viemos para o planeta habitar corpos que tinham sido fabricados, produzidos para isso. A equipe crística que cuidava do planeta já vinha provocando a evolução para que ela fabricasse corpos para isso. E produziram sob medida, né? Porque, afinal de contas, a gente tem um corpo, por exemplo, que corre pouco, que anda pouco, que vê pouco, que cheira pouco, não é assim? Só tem um jeito da gente sobreviver. Adivinha qual é? Cooperar. Não é isso? Ou é solidário ou morre. Tá bom? Desencarna, volta porque não serviu. Tenta outro, esse espírito aí não está ainda na etapa, né? Ou é solidário ou não consegue sequer sobreviver no planeta, não é assim? Nós já viemos encarnar em animais que são gregários, porque a gente precisa de solidariedade, a gente precisa de cuidar um do outro, coisa que a gente esquece hoje em dia, né? A gente fica numa coisa de se vangloriar de ser um indivíduo e esquece que do lado tem outro que precisa tanto quanto eu e que é parte de mim, tanto quanto eu sou parte dele. Né? Não é que é parte, nós somos um só, não. É que nós, como um grupo, só conseguiremos evoluir sendo solidários. Mas mais do que solidários, tem uma coisa que é mais importante. Quando a gente veio parar num planeta que criou dimorfismo sexual, perceba que foi antes da gente, a gente está falando de uma outra necessidade como espírito, já notaram? Por exemplo, eu tenho que conviver com alguém que é diferente de mim. Se eu não conviver com alguém que é diferente de mim, eu não consigo fazer nem o que uma plantinha faz, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não é isso? Para eu fazer o meu ciclo vital, eu sou obrigado a conviver com alguém diferente. Não é assim? E já era diferente antes. Se a gente pegar esse dimorfismo, ele já existe nos animais. Se você quer um cão de guarda, você normalmente pega um macho. Se você quer um cão para companhia, você pega uma fêmea. Por quê? Porque a testosterona faz os homens serem mais tensos. Ah, o homem é mais forte que a mulher. Não, ele é mais tenso desde pequenininho. Sabe? Então ele corre mais, ele pula mais, ele é sempre mais agitado. Quem tem menino em casa vai poder garantir isso, né? Enquanto a menina às vezes quer sentar e brincar com a boneca, o menino só quer chutar as coisas, pular de cima do móvel, né? Aquela confusão típica que a gente tem no menino. Por quê? Porque a testosterona faz com que ele seja mais agitado. Desde os mamíferos, não é só exclusividade nossa. E isso vai diferenciando mais as formas sexuais, não é? Você pega nos mamíferos, é fácil de olhar e ver se é um leão ou uma leoa, não é assim? É fácil você, só nos mais evoluídos, né? Eu não consigo diferenciar se é um rato ou uma rata.
Até o pessoal do laboratório tem que pegar o coitado e apertar para descobrir se é rato ou rata, né? Ah, é macho. Não, essa aqui é fêmea. Não dá para saber olhando de fora. Mas, à medida que vai evoluindo, eles vão tendo uma diferença típica. Inclusive, sendo muitas vezes o macho mais forte, porque o tempo todo ele tem os músculos mais tensionados, então ele tende a desenvolver mais força física, e a fêmea normalmente mais acolhedora, o que serve muito bem para o momento que ela está gestando um filhote dentro dela, né? Se ela fosse muito tensa, se fosse o tempo todo muito forte a musculatura dela, ia ser difícil que aquele bebê crescesse, qualquer bebê dele, pode ser macaco ou antílope ou qualquer coisa, não é? Mas escolheram melhor ainda o nosso corpo, porque qualquer antílope na África nasce, a mãe come a placenta, bota ele nas 4 patas e ele vai atrás do bando, né? A gente também é assim, o bebê nasce, você tira a placenta, porque senão ele morre sufocado, você tira a placenta e espera uns 7 anos para ele ficar... Não, espera 1 ano para ele ficar em pé, uns 7 para ele andar atrás de você, né? E para ele ficar independente, aí uns 15, sexualmente independente. Se for independência econômica, 45, 50, por aí, né? Aí ele já está começando a ficar independente economicamente, não é? Não é assim que funciona? Escolheram um corpo, literalmente, que demanda cuidado e proteção permanente e que obriga você a lidar com a diferença. Então já havia uma diferença prévia quando nós, espíritos, viemos para cá cuidar do planeta, né? Há um momento muito crítico na história humana que justamente a gente se dá conta que é aquele momento que está expresso no Gênesis da expulsão do paraíso, sabe? Vocês conhecem a passagem? Eu adoro ela, eu sou simplesmente apaixonado pela história do Gênesis, até porque tem passagens ótimas, né? Quando Adão e Eva vão lá e comem o fruto da árvore do bem e do mal, não é isso? Não é da árvore do pecado, nem é uma maçã. A árvore do bem e do mal. Deus entra no paraíso e não encontra Adão. Diz: Adão, onde está você? O que já é uma coisa engraçada, porque ele é onisciente, não é? Já está falando de uma coisa que ocorreu com a gente, à medida que a gente começou a pensar de um jeito que é dicotômico. Eu começo a separar as coisas como o bem ou o mal, o certo ou errado, o quente ou frio, o alto ou baixo, e assim sucessivamente, o amigo ou inimigo. Eu começo a pensar com uma forma dicotômica. Isso é imprescindível para o simbólico, porque toda a parte do pensamento simbólico está calcado numa decisão se não, ok? Qualquer teste, eu vou pegar e definir aquilo dizendo assim: isso é amigo? Se sim, eu faço uma coisa, se não, eu faço outra coisa. Isso é o início do pensamento simbólico. É justamente comer o fruto da árvore do bem e do mal. E começar a querer separar as coisas do mundo no que é bom ou no que é ruim. Não é assim? As pessoas, por exemplo, consideram cobras ruins, né, e matam as cobras. Aí os ratos crescem como um monte e invadem as casas. Porque a gente matou as cobras, elas comiam os ratos. Como não tem cobra para comer o rato, a gente tem uma epidemia de rato, né? O que é bom e o que é ruim? A cobra é ruim e o rato é bom? Não, o rato também é ruim, então mata o rato. Aí você começa a ter outros problemas com outras espécies, e assim sucessivamente. A gente o tempo todo fica tentando definir o que é bom e ruim. E quando a gente faz isso, a gente se afasta da lei de Deus. É justamente essa expressão que está aí nesse momento da Gênesis, né? Em que Deus chega e pergunta: Adão, cadê você? Onde é que você foi parar? O que você fez com esse paraíso todo que eu tinha construído para você? Porque a gente sempre acha que a gente dominou a natureza, né? Eu fui ler aquele livro Sapiens, não sei se vocês já ouviram falar dele, bem interessante. E ele traz uma proposta engraçada. Ele diz que, na verdade, se a gente considerar pela quantidade de seres vivos na Terra, quem domesticou o homem foi o trigo. Porque é uma planta muito ruim, que nasce, que precisa de muito cuidado, e ela botou o homem a serviço do trigo. Hoje em dia, 30% da terra plantável é plantada com trigo. A gente diz, para fazer pão para o homem. Não, boa parte dela é de ração. Adivinha para quê? Para o gado. 80% da terra cultivável é usada para produzir ração para gado. Aí eu entendi por que no filme de extraterrestre sempre eles vão lá e capturam uma vaca, né? E fazem aqueles círculos no trigo, não é assim?
Deve ver que é por isso. Qual é a espécie dominante do planeta? Talvez seja as vacas. A gente trabalha para alimentar as vacas. Sim, porque foi isso que aconteceu. A gente literalmente abandonou o mundo de coleta e passou a trabalhar muito mais para dar conta da produção necessária para alimentar todos. É engraçado a gente pensar isso, né? Porque a gente normalmente pensa que foi o oposto, que a gente passou a trabalhar menos. Não, a gente passou a trabalhar muito mais. Mas, no entanto, esse trabalhar mais, essa produção maior, foi gerando uma série de outras coisas que têm a ver com desenvolvimento intelectual. A gente foi cada vez mais complexificando as relações entre homens, até chegar ao ponto em que não era mais a luta contra a natureza o principal problema que a gente tinha que enfrentar, mas assim a luta contra o outro ser humano. Nesse momento, a gente saiu do mundo primitivo e entrou no mundo de provas e expiações. Não é isso? A confusão que a gente vive até hoje é como conviver com outro diferente. Mesmo sendo obrigado a conviver com outro diferente até para reproduzir. Todo mundo quer casar, não é? Todo mundo quer nascer, crescer, casar, ter filhos e aí poder desencarnar à vontade. Nem sempre todo mundo consegue. E mais, a gente começou a fazer uma outra coisa que não se fazia antes. Se você pegar as civilizações anteriores, elas eram tipicamente calcadas na magia, porque mulheres eram seres mágicos. São até hoje, né? Elas fazem umas magias que são impressionantes, né? Mulheres são seres mágicos. De repente, elas geram um ser novo. E mais, elas produzem até alimento para esse ser novo. Isso é magia, completa magia, né? A gente ficava fascinado com isso. Aí, quando a gente começou a cuidar das coisas, e inclusive cuidar de animais, a gente entendeu que não era bem assim que funcionava. Porque por mais que eu botasse galinha no meu galinheiro, não nascia pinto. Tinha que ter um galo, né? Aí eu comecei a dizer assim, então, adivinha, esse filho é meu. Fui eu que fiz ele também. Sim, eu não tinha esse filho. Ah, que beleza, o filho é meu. Bom, se o filho é meu, a mulher também é minha. Se a mulher também é minha, a casa também é minha. A terra é minha, a planta é minha. Esse espaço é meu e você está fora. A gente entrou num caminho complicado, não foi? A gente passou a excluir o outro. Isso é típico do pensamento dicotômico. A gente exclui o outro. Ou ele é amigo, ou eu não quero saber dele. Não é assim? A gente passa a pensar nesse registro de amigo ou inimigo. Foi isso que Jesus veio chegar e dizer, peraí, pessoal, erraram o caminho, mudaram a curva. Não é amigo ou inimigo. Todos somos filhos de Deus. Quem é meu inimigo? Não tem inimigo. Tem? Não. Ah, a guerra dos sexos. Guerra dos sexos? Do que estamos falando? Quem é o inimigo aí nessa história? Não tem uma guerra dos sexos. É claro que existe uma especialização de funções, por mais que eu queira, que eu pudesse achar isso ótimo, eu não vou reproduzir nessa encarnação. Não tem jeito. Eu não vou conseguir, mesmo com essa barriga toda, gestar ninguém. Não é? Pode parecer, mas eu não consigo. Não tem jeito. Eu vou precisar de alguém que complemente a tarefa comigo, certo? Então, a gente começa a se dar conta que é preciso que eu procure o diferente. Como? Alguém maior, menor? Alguém que é posse minha? Não, nada disso. Obviamente, somos espíritos todos iguais. Inclusive, a encarnação, como homem ou mulher, está a serviço de fazer desenvolver em mim características diferentes. Não é para outra coisa. Então, eu não nasço como homem para controlar a mulher, ou para proteger a mulher, ou para guardar a mulher, ou para qualquer coisa que eu escolher. Isso é um pensamento distorcido que veio lá, né, de quando a gente estava lá no Neolítico, começou a criar gado, etc. Começou a dizer, não, então se a vaca é minha, a mulher também é minha. Não, não é nada disso. Ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém é coisa para ser tomado como objeto. Nem meus filhos são coisas, não é isso? Os filhos que eu vou ter, que eu vou precisar cuidar, são espíritos que estão a meu cargo para educá-los, para criar hábitos que facilitem a sua evolução. Só isso. São pessoas como qualquer outra. A gente sempre esquece disso, né? Menino, põe o casaco, não estou com calor, põe que eu estou mandando.
Não, ele é pessoa, ele sente. Se ele não está com frio, diz para ele botar na bolsa o casaco, diz para ele botar na mochila, para levar amarrado na cintura, qualquer coisa, mas não diz para ele botar o casaco, ele não está com frio. Não é? Mas a gente esquece isso facilmente, não é? Senta porque eu estou mandando, come porque eu estou mandando, a gente faz isso direto. A gente é muito mal acostumado em tentar resolver as coisas pelo poder, porque a gente vem dessa tendência. A gente foi estratificando as coisas e criando cada vez mais relações de poder, onde deveria haver relações simplesmente de solidariedade. Não é isso? O presidente do centro não é quem mais manda, é aquele que está servindo mais. Não é? É o oposto, é alguém que está dedicando mais tempo. Mas a gente sempre acha que é quem manda mais, né? A gente já entra no centro e pergunta, quem é o presidente do centro? Como vai? Tudo bem? Tá? E os outros não cumprimentam, não precisa não, é só o presidente, tá bom, né? Não é assim que a gente faz? É uma herança que a gente traz ainda e continua muitas vezes fazendo. Em casa, então, é muito comum a gente querer hierarquizar as relações que existem, né, entre casa e simplesmente porque é um sexo diferente. Mas ainda, e aí você propositalmente trazer mais complicação para isso. O pior é assim, à medida que a gente foi aumentando em quantidade, sim, porque a gente nunca foi tantos no planeta, né? Hoje em dia somos 7 bilhões de encarnados. E diz aí o pessoal que tem mais 5 vezes isso esperando para encarnar. Então tem mais 35 bilhões lá do lado de lá esperando. Olha, gente pra caramba, né? São 42 bilhões de espíritos para disputar a Terra. Então é bom a gente aproveitar bem a encarnação, porque senão, né? Tem muita gente, a fila está grande. Cada vez que a gente está vivendo mais, vai ter que esperar mais de um século para voltar, garantido, né? Então, aproveita essa encarnação, use ela bem direitinho, que é necessário. Pois bem, voltando. À medida que isso foi contendo uma quantidade de pessoas maior, outras questões foram se apresentando e a gente tentou resolver do mesmo jeito. E é importante trazê-las à tona, porque vira e mexe a gente se pega sendo preconceituoso de novo. Um dos exemplos, né? A gente normalmente pega sexo e quer dividir só em 2 de novo. Ah, não, sexo, então é masculino e feminino, claro, não é? Quem disse? Primeiro porque sexo não é uma coisa única quando se pensa, né? A gente vai te falar muito bem de, primeiro, identidade sexual. Como é que eu me sinto? Eu me sinto um homem ou me sinto uma mulher? Ah, é fácil. Nasceu menino, se sente homem. Nasceu menina, se sente mulher. Nem sempre. Existem pessoas que se sentem aprisionadas numa polaridade errada. E é por isso elas deixam de ser pessoas? Não. Por isso elas deixam de ter direito? Não. Simplesmente elas se sentem aprisionadas numa polaridade errada. Não é? Ah, então tá, então é fácil. Então é só essa questão de identidade sexual. Não termina com identidade, não. Além da identidade sexual, a gente tem a questão do papel sexual. Tem gente que gosta de se portar na sociedade como homem e gente que gosta de se portar na sociedade como mulher. Simplesmente isso, a forma como ele se porta, né? E aí a gente muitas vezes cobra que isso seja junto. Não, se ele se porta como mulher, ele tem que ser mulher. Ou se ele se porta como homem, ele tem que ser homem. E também não é verdade. Tanto não é verdade que muitos casos de transexualismo, de pessoas que fazem cirurgia para trocar de sexo, porque não se sentem de acordo com a polaridade que estão, muitas vezes viram homossexuais quando fazem a troca de sexo. Então, para entender direito o que eu estou falando, você tem um homem que se sente uma mulher, que faz uma cirurgia, que lesa o seu corpo para poder se tornar uma mulher e vira homossexual, porque ele continua tendo interesse por mulheres. São coisas diferentes. Então, só aí já deu 2 combinações. Não é isso? Para além dessas 2 coisas, a gente ainda vai ter mais uma. O desejo sexual. Olha só a complicação. Então, além dessas 2 coisas, como eu gosto de me portar na sociedade, como eu me sinto, tem gente já se mexendo na cadeira, assim, desconfortável. Esse tema gera desconforto para todos. Porque quando a gente está direitinho, todas essas coisas alinhadas, é uma tranquilidade. É mais do que uma tranquilidade, é literalmente um conforto. Porque você chega em qualquer lugar, você pode chegar no seu trabalho e virar para sua colega e dizer, nossa, como você está bonita, e não tem problema nenhum. Ela considera isso só um elogio, dá um sorriso, pronto, acabou e a vida segue em frente.
Né? Quando alguma coisa dessa está trocada, se você falar isso, virou assédio. Não é assim? Quando algum problema desse não está em sintonia, você vai ter problemas sérios com a sociedade que continua tentando ver a todos como do lado de lá ou do lado de cá. Ou é homem ou é mulher. Ok? Então, voltando, o desejo sexual está para além dessas coisas todas. Para além de como eu me sinto, para além de como eu gosto de estar na sociedade, ainda tem uma outra questão, que é por quem eu me sinto atraído. E por quem eu me sinto atraído é mais amplo do que isso, porque tem gente que se sente atraído pelo sexo oposto, tem gente que se sente atraído pelo mesmo sexo, tem gente que se sente atraído pelos dois sexos, tem gente que não se sente atraído por nenhum deles. Hoje em dia, cada vez mais se levantam essas questões. Existem pessoas que querem simplesmente levar a vida assexuadamente. Já notou como a gente cobra isso? Não vai casar, não? Está com essa idade toda, por que não casa? Arruma uma mulher para você. Não é isso? A gente cobra direto o tempo todo. A gente já cobra das crianças. Tem que ficar cortando porque já cobra das crianças, né? Já tem uma mãe de uma amiguinha lá dos meus filhos que já está combinando o casamento. Falei, peraí, calma, ele só tem 6 anos de idade. Dá um tempinho. Ah, mas eles se gostam muito. Falei, tá bom, mas calma. Eles ainda vão se detestar, né? Porque quando chega na adolescência tem um período de se detestar, né? Vão brigar muito. E aí, quem sabe, se realmente tiverem a sintonia que parecem ter, quem sabe, em algum momento, resolvam se casar. Mas ainda vai passar muita água aí debaixo dessa ponte. Não vai ser aos 6 anos de idade que eu vou definir qualquer coisa. Não é? Eu não sei o que vai acontecer porque nenhum de nós sabe. E a gente muitas vezes pega e usa isso de um jeito truncado, tentando culpabilizar o outro por essas coisas. Eu não acordo de manhã e escolho como eu me sinto. Eu simplesmente acordo e me sinto um homem. E está ótimo, acabou, está funcionando para mim, eu me sinto assim. Eu não escolho. Assim como eu não escolho como eu gosto de me portar na sociedade, eu não fico em dúvida, será que hoje eu vou botar uma saia? Não fica. Não acontece, eu pego, acordo de manhã, boto a minha roupinha e saio satisfeito da vida, sem nenhum problema de consciência, sem nenhum problema de estar me sentindo ofendido ou ofendendo alguém. Né? Da mesma forma, como eu sou casado com uma mulher e todo mundo acha ótimo, ninguém fala nada. Quanto aos filhos, o pessoal já acha estranho porque eu adotei crianças. Tá? Eu tenho um de 33 e tenho 2 pequenininhos. O pessoal às vezes pergunta, mas são seus filhos mesmo? Eu falei, claro. Para ter filho não precisa gerar, é preciso ter amor, é outra coisa, né? Que essa pergunta é típica. A adoção é ótimo porque dá aquelas coisas de truncar a cabeça e o pessoal vira sempre com as perguntas bobas. São seus filhos mesmo? Mas é claro. Como não seriam, né? São irmãos? São, de pai e mãe aqui. Eu sou o pai, ela é a mãe, os 2 são irmãos. São perguntas estranhas que ocorrem porque a adoção, como a questão da sexualidade, também é disruptiva. A gente, quando pensa nisso, dá um probleminha no cérebro que diz assim, não, peraí, não fechou, como é que é? E aí, enquanto a gente está pensando, a gente pergunta qualquer bobagem. Né? À medida que você se aproxima disso, isso desaparece. Como à medida que qualquer um convive com qualquer um que seja homossexual, bissexual, transexual, etc., à medida que convive, tudo isso desaparece e só fica a pessoa. Só fica o espiritual, porque se você for pensar direito, é exatamente isso que ocorre em qualquer sentido. Você conhece um homem ou uma mulher atraente de início, diz, nossa, não sei o quê. 2 semanas depois você não vê mais ele. Ele é um amigo. Aí alguém chega e diz, nossa, quem é aquela pessoa? Meu amigo, por quê? Não é assim? Ele desaparece. Os aspectos físicos são uma expressão nossa, mas eles rapidamente são superpostos pelos aspectos espirituais. Comportamento da pessoa, como ela lida com você, como vocês se comunicam, né? Que afeto ele tem por você que não tem, isso substitui muito rapidamente. Só que a gente normalmente não se permite nem o tempo para que isso substitua. Então a gente cobra do outro um comportamento que seja adequado a um determinado padrão que está na minha cabeça. Porque esse é um problema hoje em dia, né? Porque se na minha cabeça eu já não estou cobrando, né, se a fulana ou o fulano desejam, né, reciprocamente os sexos opostos, ou se gostam de se vestir assim ou assado, se eu não vou reclamar porque aquela pessoa botar aquela roupa ou aquela outra, na cabeça de outras pessoas, tudo isso é muito importante, não é? E elas muitas vezes vão passar
essa responsabilidade para o terceiro, dizer, não, você está errado porque você não se comporta como eu quero. Isso é a própria expulsão do paraíso, sabe? No Gênesis tem a historinha que chega depois e Deus fala assim para Adão e Eva, e é muito engraçado essa passagem também. Vocês já viram que eu acho o Gênesis meio engraçado, né? Deus diz, agora vocês, Adão e Eva, são como nós. E a outra pergunta que a gente fica, quem será nós? Né? Porque afinal de contas, os judeus eram monoteístas. Quem é nós que Deus fala? Nós somos espíritos que já têm essa capacidade simbólica. Nós somos espíritos que inventam o mundo onde vão viver. Esses são os nós que Deus fala lá no Gênesis. Vocês são como nós. Portanto, não pode mais viver no paraíso. Qual é a diferença? Quando eu paro de tentar definir a norma para o outro e dizer, você tem que ser assim, 2 pontos, barará, 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 qualquer coisa, tá? Isso vale para eu chegar e dizer para minha mulher, não, você tem que saber cozinhar. Ora, se ela não sabe, não sabe. Casou com ela, devia ter perguntado antes. Né? Casou com ela, agora vai lá e ensina, faz qualquer coisa. Ou, sei lá, faz junto com ela, faz um curso de gastronomia, qualquer coisa. Dá teu jeito, não pode cobrar dela que ela é assim. Porque ela ser assim é parte de ser ela. Então não dá para eu dizer, eu só gosto de você se... Quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo, eu não gosto de você. Vocês percebem? Qualquer coisa, qualquer característica que eu queira impor ao outro, eu estou obrigando ele a ser da forma como eu imagino. E esse é o erro. Essa é a expulsão do paraíso. Porque a partir daí eu só vou sofrer porque ele não é o que eu imaginava. Isso é típico. Vamos pensar assim, pais de filhos, já é danado para isso. Não, você vai ser médico. Não, médico não, eu quero tocar guitarra. Tocar guitarra? Que sofrimento. Não, sofrimento nenhum, ele pode ser, né, um excelente guitarrista, ele pode ser, sei lá, o próximo Villa-Lobos, sei lá, não sei o que vai ser, deixe que ele seja o que ele é, e não o oposto. Porque quando eu faço o oposto, quando eu invento a norma, eu sofro. Quando eu começo a dizer, mulheres têm que ser assim, 2 pontos, e começa a tecer uma regra, ou homens têm que ser assim, porque as mulheres gostam de dizer que elas estão fora disso, né? Não, nós não inventamos como o homem tem que ser. Mas também inventam. Inventam especialmente desde cedo, que elas começam a sonhar com um príncipe encantado, né? Meu príncipe encantado vai vir num cavalo branco, não sei o quê. Não sei onde é que arruma cavalo branco hoje em dia, que está russo, né? Vai vir num cavalo branco, não sei o quê. Não tem nem mais corcel, antigamente tinha corcel, né? Tinha um carro corcel que podia servir para substituir o cavalo branco, mas hoje em dia nem isso. O Mustang é outro carro que era um cavalo também, né? Mas o Mustang era malhado, né? Então, mas a gente imagina alguma coisa e cria um modelo. E aí começa a reclamar porque o outro não é esse modelo. Ah, mas você não é assim, você não é romântico, você não é isso, você não é aquilo, e o homem também, você não é assado, e vai reclamando. E a gente faz isso com todo mundo, com a mulher, com o filho, com o vizinho, com o chefe, e a gente vai fazendo. Criando um mundo de sofrimentos porque o outro não é como eu queria que fosse. A própria expulsão do paraíso. Olha, o paraíso está aqui, tá? Cada um é como é. Cada um traz as suas características. Ajude a ele ser o que é. E aí eu estou falando de uma coisa que em psicologia a gente chama de teoria paradoxal da mudança. Quanto mais eu constranjo alguém para ele ser de alguma forma, mais ele briga contra. As mães já sacudiram a cabeça, todas sabem disso. Menino, vai tomar banho, não quero. Menino, sai do banho, não quero. Não é? Você vai constranger, primeira coisa é não. E é assim, né? Qualquer um, se você entrar ali, a pessoa diz, senta ali. A pessoa vai dizer, por quê? Por que eu tenho que sentar ali? Não é assim? Só pensarem na situação, vocês vão ver, alguém na porta, senta ali, você ali, você... Por quê? Alguém mandou, eu digo não. O que uma ordem faz é fazer com que eu organize todas as minhas defesas para não mudar. Eu começo a achar que se eu mudar eu estou seguindo a vontade do outro. Então eu luto para não mudar. Em contrapartida, se você ajuda a pessoa a ser o que é, ela começa a mudar naturalmente, porque a lei de evolução funciona indefectivelmente. Não há um momento que a gente não esteja evoluindo. Então, se eu parar de me concentrar em brigar com o outro, eu começo a evoluir. Em qualquer coisa. Qualquer coisa. Se eu parar de me concentrar em discutir com o outro,
porque ele está querendo que eu seja assim ou assado, ou porque eu acho que ele deve ser assim ou assado, eu começo a evoluir. Isso é a teoria paradoxal da mudança. Quando eu me permito ser o que eu sou, eu começo a mudar. Porque é isso, aí eu começo a dizer, tá bom, tá assim, mas isso aqui é ser melhor de um jeitinho diferente. Eu implemento, digo, ficou melhor. Isso aqui também, aí a gente vai indo. A gente evolui o tempo todo. A gente só não faz isso quando briga contra. Por isso Kardec é claro quando diz, a gente só anda para frente, a gente só evolui. O máximo que a gente consegue, com esforço enorme e com muito sofrimento, é ficar estacionado. E é isso. Eu passo a brigar com o mundo porque eu não quero fazer o que o mundo está dizendo para eu fazer, e aí a partir daí eu só estaciono. Eu me obrigo a ser exatamente do mesmo jeito, só para dizer para o outro, viu? Não mudei. Por isso que eu brinquei com a história do banho, né? No banho é típico, entra no banho, não quero, sai do banho, também não quero. Caramba, né? Convida para outra coisa que ele sai. Macete para as mães, tá? Já acabou aí, vamos fazer não sei o quê. Aí no instantinho ele, fecha o banheiro, fecha a torneira e vai embora. Se você mandar sair, ele diz que não. Assim como se mandar entrar, também diz que não. Então convida. É uma coisa que a gente precisa aprender, a convidar os outros à mudança, né? Então, assim, diferenças de igualdade entre homens e mulheres são a mesma coisa. Tem funções diferentes. Sim, porque por mais que eu queira, eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir gestar um filho, né? Tem muitas vezes coisas que não vão ser possíveis, e não é pela força não só, porque se uma mulher também treinar, ela consegue ser mais forte que eu. Bem, eu digo aquelas meninas na academia fazendo 4 apoios com 30 quilos em cada perna, né, que eu fico olhando dizendo, isso é uma loucura, eu não consigo fazer isso, né? Mas elas fazem com maior facilidade, não sei como. Depois eu digo, não, eu sou mais forte, cara, não sou não, mentira, não sou não. Se eu botar 30 quilos em cada perna, não vou conseguir nem sair do lugar. Mas elas fazem, né? Então, assim, não é uma questão de força, mas é uma questão, muitas vezes, da forma como eu estou no mundo. E, literalmente, desde pequena, né, o corpo da mulher termina sendo preparado para ser mais acolhedor. Por quê? Porque ela está esperando gestar um filho. Então, ela tende a ser mais acolhedora. Por isso que, quando você tem uma chefe mulher, normalmente ele é mais acolhedora. Quando você tem um chefe homem, ele é mais da disputa, ele é mais de provocar, né, a competição entre as pessoas. A mulher está muito mais no campo da cooperação. E o homem da competição. É preciso que a gente comece a quebrar esses padrões, porque a gente já transcendeu esse momento. A gente precisa garantir a cada um as oportunidades de evolução. E isso inclui não obrigar as pessoas a serem de um determinado jeito ou de outro, né? Seja qual for a questão, porque normalmente a gente pega isso, e como o tema já dizia, só falando de homem e mulher. Não é só homem e mulher, né? Os direitos são humanos e são necessários que sejam garantidos a todos. Cada um deve ter liberdade de encontrar o seu caminho evolutivo, da mesma forma como eu quero ter a minha liberdade de encontrar o meu caminho evolutivo. Eu escolhi a doutrina espírita, eu escolhi estar aqui falando para vocês disso, e o outro pode querer escolher outra coisa. Como é que eu posso querer obrigar a ele a escolher a mesma coisa que eu, se eu não quero que ele me obrigue a escolher alguma coisa? Então, isso é importante que a gente esteja atento, porque vira e mexe a gente escorrega nessa coisa de fazer o mundo na nossa cabeça e passar a sofrer porque o mundo não é como a gente quer. Que a gente possa auxiliar essa mudança, que ela é difícil. Cultura é sempre difícil de ser mudada, né? Porque ela vem se concretizando durante muitos tempos e ela vem conosco no nosso homem velho. Então, é claro que muitas vezes a gente vai se pegar estranhando alguma coisa. Como a gente estranha a tecnologia, não é isso? Vira e mexe, a gente está estranhando tecnologia, a gente olha e diz, que é isso, o telefone está me respondendo, né? A gente não acha esquisito? É a primeira vez que o Google disse assim, olha, está na hora de sair porque o trânsito está assim, eu olhei para trás e disse, quem está olhando? Tem alguém aqui me perseguindo. Mas depois eu acostumei e passei a usar isso, né? Que ele vira e mexe a fita. Se a gente estranha até a tecnologia, como não vai estranhar as mudanças sociais? Né? A gente vai estranhar sim, mas que a gente possa acolhê-las da melhor forma possível e ajudar ao outro a se sentir confortável para buscar os melhores caminhos evolutivos. Como eu também quero que cada um possa me ajudar a me sentir confortável para fazer o meu caminho evolutivo.
Que Jesus nos ajude, que ele veio mostrar exatamente isso. Ele não brigava com ninguém. Ele perguntava e dizia: ei, tudo bem? Tá, vai e não peca mais. Né? Não erra um alvo, não. Escolhe o teu caminho e vai. Né? Ele não ficava dizendo: não, agora, a partir de agora, você tem que... Não, não é isso. Ele dizia: vai e não peques mais. Que a gente possa estar nesse lugar também, de dizer: vai, segue o seu caminho, escolha e implemente, e escolha bem. Né? Ah, não é daqui para aqui. Ele desliga? Não, não. Tá. Pode botar aí.